Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 19 de agosto, cuja leitura do dia em Gálatas 3 e 4 e também Jó, capítulos 6 e 7. Se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, será bom para que você possa verificar por si mesmo o que nos diz a santa e poderosa palavra de Deus. Começando aqui em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Só esse versículo inicialmente. Será que os discípulos de Cristo têm sido parecidos com Jesus? Será que aqueles que se dizem de Cristo, e aí não necessariamente são discípulos de Cristo, mas se dizem e compreendem-se como sendo de Cristo, têm sido parecidos com Jesus? Será que o nosso caráter foi transformado? Nós temos o caráter de Cristo? Isso é algo que não pode sair do nosso radar. Ao menos não deveria. A carta, se você lembrar da reflexão anterior, é uma carta às igrejas evangélicas. Vimos que Paulo escreve a carta tratando como tema central a liberdade que há na graça em oposição à escravidão, à prisão, sob o jugo da lei de Moisés. E ele chama desse ensino que estavam trazendo para a igreja como um ensino de um outro evangelho, porque não era o evangelho genuíno. Logo, anátema. Mesmo se ele, sendo o que os pastoreou, os discipulou inicialmente, seja uma experiência sobrenatural, como um anjo, ou seja, um irmão que fazendo isso é maldito. Então, e que esse evangelho era pré-anunciado anunciado por Deus desde Abraão, quando diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. De que forma? Pela fé. E de que por conta das obras da lei ninguém seria justificado. E aí ele, perplexo com os irmãos, vendo como depressa eles passaram da verdade do evangelho para um outro evangelho, ele fala: gente, a questão é o seguinte, eu de novo estou sentindo as dores de parto até que o Senhor Jesus seja formado dentro de vocês, porque do jeito que eu estou vendo, parece-me que o que eu preguei e ensinei não valeu de nada. Estou precisando gerar vocês novamente. E nós precisamos nos perguntar isso. Porque se Paulo fala isso para quem havia se desviado do evangelho bíblico, será que a igreja dita evangélica dos nossos dias, será que por nós termos, como igreja, estou falando coletivizando, nos desviamos do verdadeiro evangelho, será que então também nós não precisamos ter Cristo formado em nós? Porque de fato ainda não é formado em nós? Essa é a questão. Isso não pode sair do nosso radar. Se nós não estamos no Evangelho, logo Cristo não está formado em nós. Isso é muito importante. Muito importante. Atos 11, 19 a 26.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era bom, homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Ele foi buscar Paulo. Para quê? E achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Para ensinar. O que aconteceu? E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O diferencial não foi algumas práticas religiosas que são importantes, mas foi porque eles aprenderam os ensinos de Cristo. Antioquia da Síria era uma comunidade internacional e, por isso, uma igreja internacional onde, como cristãos, as diferenças étnicas deles eram superadas por seu discipulado comum a Cristo, que foi formado naqueles irmãos. E fica estampada a marca de um verdadeiro cristão quando se parece com Cristo, consequência de praticar os seus ensinamentos. Aí eu nos pergunto, Cristo está formado em nós? Cristo ser formado em nós é vontade de Deus. Romanos 8, 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É a vontade de Deus que nós sejamos parecidos com Jesus. Aliás, cópias de Jesus. Cristo ser formado em nós significa crescimento em estatura. Efésios 4, 11 a 16. Perdão pela garganta. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, que Jesus é o padrão, o modelo, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
se temos sido levados por falsos ensinos, não estamos crescendo a estatura do varão perfeito. Cristo é formado em nós significa que há em nós um conteúdo edificante. O que sai de nós? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos por meio dessa sabedoria gerada em nós, pela palavra está implantada em nosso coração, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Será que o que sai das nossas bocas é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo? Tem servido para a edificação dos irmãos? Os nossos cânticos têm sido cânticos abundantes da palavra de Cristo? Cristo ser formado em nós significa um serviço exemplar. João 13, de 13 a 17. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se temos o exemplo de Cristo, devemos fazer. Se o exemplo de Cristo, que é o que devemos praticar, para nós é exemplo, quando nós fazemos, também é exemplo para os outros. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou um serviço feliz poderia dizer também, né? Bem-aventurados se você for servo. Então, um serviço feliz. Por exemplo, a Cristo ser formado em nós significa um sofrimento exemplar. 1 Pedro 2, 21 a 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo é formado em nós significa que existe uma imitação modelada. Nós olhamos o que o irmão está fazendo conforme Cristo, então nós o imitamos. São exemplos para nós de como servir a Cristo. Como vive um discípulo de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Sede, meus irmãos, imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Então, nos modelamos nos bons exemplos daqueles que imitam a Cristo. Ser Cristo formado em nós
significa uma conformidade sacrificial. Assume a forma diante do sacrifício, da sua morte. Filipenses 3, uma identificação com a morte de Cristo. Filipenses 3, 8 a 12. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, assumindo o formato da sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Me identifico com a morte, com o sacrifício de Cristo por mim, porque dessa forma, identificado com o sacrifício, de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele complementa: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ser formado Cristo em nós significa uma suficiência renovadora. Colossenses 3, 9 a 11. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Jesus é suficiente. E isso nos renova. Mas se queremos viver conforme o velho homem, isso significa que Cristo não é tudo para nós. E aí, te pergunto, Cristo teria sido formado em nós? Cristo ser formado em nós significa um viver pela fé. Gálatas 2, 19 a 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, foi formado em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Cristo ser formado em nós significa um revestimento submerso. Ou seja, somos revestidos porque mergulhamos. Gálatas 3, de 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados. E a palavra significa submergir. Todos que foram submersos, mergulhados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Mergulhei em Cristo, sou revestido de Cristo. Estou encharcado de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Será que na verdade Cristo está formado em nós? Cristo ser formado em nós significa também uma essência refugiada. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A essência da nossa vida é Cristo. A nossa vida agora é Cristo. A nossa vida está escondida com Ele em Deus. Precisamos refletir. Porque se o Evangelho está sendo distorcido, Cristo não está sendo formado em nós. É duro de falar, mas é simples assim. Se nós abraçamos uma fé e não uma verdadeira fé bíblica, porque não ouvimos o verdadeiro Evangelho, não o compreendemos, então Cristo não está formado em nós. Cristo não está formado em nós. Se você fez essas perguntas mediante esses textos, se eu fiz essas perguntas e a resposta não foi positiva, porque pode ser que na verdade nós não tenhamos compreendido o Evangelho. Então, como Cristo ser formado em nós? Versículos 19 e 20, acrescento 20 agora. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. 4 verdades importantes que eu enxergo aqui. Primeiro, é de que para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos de um discipulado. Precisamos que alguém nos discipule. Precisamos ter um discipulador. Alguém precisa pregar o Evangelho para nós. Alguém precisa nos ensinar o Evangelho. Se lá no início a igreja não fosse repassando, os discípulos de Cristo não fossem repassando esses ensinos para outros, nós não teríamos chegado a Cristo. Então, quando Paulo diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, se eles são os filhinhos, é porque ele é o pai. Pai na fé. Discipulador. Então, a primeira coisa é ser discipulado. Partindo do pressuposto que ou já tem ouvido o Evangelho, ou no discipulado está sendo foi anunciado em primeiro lugar o Evangelho e compreendido o Evangelho. Então a pessoa foi batizada e ensinada nos ensinos de Cristo. Então a primeira coisa é ser discipulado. E às vezes nós temos um material na nossa igreja que já usamos há alguns anos e agora o pastor fazendo uma nova versão, digamos assim, sobre o conteúdo de discipulado, em que princípios fundamentais, ensinos fundamentais, nos mostrando o que é o básico da fé cristã e agora nos guiando por meio de ensinos para a conversão, sobre a conversão. Pessoas de anos de caminhada de Cristo, com Cristo, têm sido ensinadas nessas verdades. Por quê? Porque, infelizmente, não necessariamente o tempo de caminhada significa que Cristo foi formado em nós. Foi formado nessas pessoas. Então, lá na nossa igreja, nós conduzimos os irmãos a passarem por esses ensinos. Discipulado.
fundamental. Discipulado. Discipulado. E exatamente para nos realinharmos à Bíblia, à Palavra de Deus, pois talvez, mesmo que já tenhamos congregado anos antes em outros lugares, às vezes não foi o Evangelho que nos foi apresentado, tá? Então, primeira coisa é ser discipulado. Segunda é seguir o processo, porque ele diz, até que Cristo seja formado em vós. É um processo. É um processo. Sem pressa, mas com dedicação, com empenho para a glória de Deus. É um processo. E às vezes não queremos viver o processo. Terceira verdade que eu vejo é de quando ele diz que Cristo seja formado em vós. Eu vejo aqui a importância do coletivo, do congregar, estar junto a outros irmãos. Cristo não é formado apenas em mim, mas Cristo é formado nos discípulos de Cristo, em nós. Nós. Quarta e última verdade que eu vejo, no versículo 20, é de que nesse processo de ser discipulado e viver um processo de Cristo sendo formado em nós e congregando, sabendo que temos um coletivo, é de que existe o confronto. Porque é o confronto que nos mostra onde nós temos errado, onde nós precisamos nos corrigir, o que precisamos fazer. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. O que Paulo está dizendo? Queria estar presencialmente para confrontar vocês. É necessário o confronto. É necessário não ser massageado o nosso ego. Ele fala no primeiro capítulo, por que persuado eu agora, no versículo 10? A homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós precisamos, de verdade, ter Cristo formado em nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.